Essa aula está sendo gravada para a disciplina de criação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você não está matriculado no curso, né, e está pegando essa aula por acaso no YouTube ou no futuro, talvez essa aula não faça muito sentido para você, mas se fizer, avisa a gente, tá? E, e hoje eu queria dar uma olhada na superficial, no sistema de partícula do Blender. Eu falo superficial porque tem muita coisa. E eu acho difícil que a gente consiga cobrir tudo numa sessão só, né? Mas como a gente, no curso de jogos, ainda não usou o sistema de partículas do Blender, a gente geralmente usa o sistema de partículas da Unity, né? Eu achei interessante a gente observar como que esse sistema funciona e às vezes comentar um ou outro caso de uso. Eu já comentei isso offline com vocês, eu uso bastante no meu trabalho, no Blender, o sistema de partícula para resolver coisas de cena, né? Então, e principalmente para posicionamento de informação massiva, é onde eu mais uso o Blender, quando eu quero colocar um número massivo de informações, tá? Então, eu estou com uma Suzane aqui, eu não sei se a Suzane é o melhor espaço para começar não, mas vamos começar a colocar aqui. Então, o sistema de partícula, ele é parte dos modificadores, então tem como você colocar o sistema de partícula por aqui, né? Mas ele tem uma aba exclusiva dele, onde você pode colocar uma lista, na verdade, de sistemas de partícula no seu modelo, tá? Então, se eu clicar aqui ó, no adicionar, ele vai criar um sistema de partícula aqui, uma camada de sistema de partícula, e ele vai criar um data block de configurações de partícula. Então, tem que entender que isso aqui é como se fosse uma lista dos sistemas que eu estou usando. Isso aqui é um bloco de configurações. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um cabelo. Isso aqui pode ser o sistema de topete, né? Ou seja, isso aqui, isso aqui é onde vai gerar topete. E isso aqui pode ser o sistema que faz cabelo liso, por exemplo, ou cabelo com gel. Então, é bom entender isso de cara no sistema de partícula, que você tem como se fossem camadas de partículas mesmo, ou seja, camadas de emissão, e aqui você tem configurações do sistema que você tá usando aqui para baixo. Então, por exemplo, eu posso falar que isso aqui é encosta e que isso aqui é grama. Então eu vou ter na encosta um sistema de grama, né? Então vocês podem pensar, né, nesse tipo de variável aqui, né? Então isso aqui é o sistema, esse aqui são as minhas settings, né? Aqui, ó, só de ter ligado, ele já está emitindo. E aí? Então já está com essa caspa aqui, tá? Então só de ligar ele está emitindo. E aqui a gente vai ter duas naturezas, que é a emissão, que vai usar o tempo e a física, né? Ou seja, o emitter ele vai usar coisas como física, velocidade, né? Para poder gerar as partículas. Ele vai usar também informações que existem na minha cena, que são as informações de gravidade, né? Então, a gravidade da minha cena está definindo a velocidade com que essa partícula cai, né? Então, a gente vai ter essa propriedade aqui. E a gente vai ter o cabelo. E se a gente olhar aqui, é diferente a lista de configurações de um e outro. Então você vai ver que sumiu aqui da lista o painel de física, né? Ou seja, você está usando cabelo, o cabelo ele tem dinâmica, ou seja, o seu cabelo ele pode ter um movimento no tempo, né? Aqui ele está calculando o movimento, tá processando o bake do movimento. Mas ele não necessariamente ele vai ter as mesmas funções físicas do emitter, né? Que vai ter, por exemplo, físicas como física de Newton ou física de Boyds, né? Que são sistemas de grupos, né? Ou sistema de fluido, né? Então, muda a natureza de um e de outro, tá? Eu vou passar
rapidinho aqui no emitter, que é o primeiro, né? A gente vai ter aqui o meu controle de emissão. A emissão vai me falar quantas partículas eu estou emitindo. Então, aqui eu estou emitindo 1000 partículas, eu vou colocar só 10 partículas. Ou vou colocar 10.000 partículas. Vamos colocar 10.000 partículas, vamos ver se meu computador explode. Tem muita chance de eu travar minha máquina nessa aula, tá, gente? Tem uma chance enorme de eu travar o PC nessas aulas, porque eu não tenho o menor juízo nessas aulas. Então, tenham paciência. Então, aqui são 1000 partículas. Esse aqui é o seed do randômico, né? Ou seja, é por onde meu randômico vai gerar, né? Aqui, em qual frame que eu começo a simulação, em qual frame que eu termino a simulação. Então, eu estou emitindo partículas do frame 1 ao frame 200. Eu vou colocar do frame 1 ao frame 10 aqui, só para vocês verem que acabou, tá vendo? Ó, tipo, em 10 frames ele para de emitir. Isso aqui é o tempo de duração das partículas, ou seja, quanto tempo a partícula dura na cena. Então, minha partícula está durando 50 frames, né? Então, se eu falar que todas as minhas partículas duram, sei lá, 2 frames, elas vão sumir em 2 quadros, né? Então, se eu falar que eu emito todas no frame 1 e elas duram um frame, vai só piscar, né? Ou seja, não vai ter nada aqui. Deixa eu colocar um tempo curtinho aqui só para... Vai só piscar, né? É... O Marcelo está perguntando assim, como que ele distribui as 1000 partículas, por exemplo? Se eu estou do frame 1 ao frame 200, né, qual que vai ser a distribuição dele? Isso depende de como que eu estou usando a... Tipo assim, é uma média, né? Mas é uma média que você pode influenciá-la randomicamente. Então você fala assim, ah não, se eu tenho 1000 partículas e 200 frames, então ele vai pegar essas 1000 partículas e dividir essas partículas por esses frames, né? Só que você pode influenciar isso de forma randômica, tá? Então você pode falar que, por exemplo, em vez de emitir, sei lá, 10 partículas por frame, você pode falar, não, vamos embaralhar um pouco isso aí, tá? Deixa eu colocar um lifetime aqui de 10 partículas. E aqui também, ó, além do lifetime de 10 frames, eu posso falar que existe um tempo randômico, ou seja, tem partícula que vive mais tempo e tem partícula que vive mais tempo, né? Então, se eu colocar aqui que cada partícula vive 100 frames, eu vou ter partículas que vão durar um frame e vou ter partículas que duram 100 frames, porque eu falei que ele para pegar a abrangência toda do randômico, né? Então, você pode ter partículas que duram mais ou menos. Deixa eu colocar um tempo maior de cena aqui, só para vocês verem que as partículas, né? Ou seja, algumas vão morrer mais cedo, outras vão morrer mais demorados, tá? Eu também posso falar aqui na emissão qual que é a fonte dessa emissão. Então ela pode ser as faces, os vértices ou o volume do meu modelo, tá? Então quem está emitindo pode ser as faces. Eu posso considerar o meu modificador, minha pilha de modificadores aqui. Então, por exemplo, se eu tenho um subdivision surface que antecede a minha ação de partícula, então eu tenho mais faces para emitir partícula, né? Então é isso que esse modify stack leva em conta. Ele fala, ah tá, você está alterando as faces no modificador, então eu vou considerar as modificações da sua pilha de modifiers para poder fazer o cálculo do meu random. A distribuição, ela pode ser embaralhada, ela pode ser aleatória, ou ela pode ser de acordo com o grid, né? Então, se ela for é, é, de acordo com o grid, ela vai acontecer. Deixa eu dar um shift Z aqui só para vocês verem.
que ela está acontecendo de acordo com a distribuição do grid do Blender. Então ele vai começar, né, do 0, né, para o 1. Né? Então ele vai fazer, ele vai distribuir, né? Ou seja, ele vai descer uma fileira, depois descer outra fileira, depois descer outra fileira. Eu estou com a Suzane é um pouquinho mais difícil de ver. Depois vocês tentam com um plano, porque com um plano vai ficar um pouquinho mais claro como que o grid. Mas vocês não, eu, né? Vamos pegar um plano e vamos subdividir ele, né? E vamos criar um sistema de partícula aqui que segue o grid. O Marcelo perguntou qual que é a diferença entre face e volume. Gente, não existe pergunta burra não, tá? Não fica com medo de fazer pergunta não, por favor, tá? Se você tem a dúvida, é uma boa dúvida, tá? Relaxa. O máximo que pode acontecer é eu não saber a resposta. Aí talvez, né? Mas imagina que face você está emitindo da superfície, certo? Volume você está emitindo do resultado das faces. Então, por exemplo, se eu tenho uma face em cada volta, meu volume vai falar que a partícula sai daqui, ó, do resultado do cálculo disso aqui. Ou se eu tiver duas faces, por exemplo, o volume disso aqui é aqui, então a partícula vai sair daqui. E na face é realmente na superfície, tá? Então a diferença seria essa. Ficou bonitinho? Ó, para Motion Graphics isso aqui é legal, hein? Minha cena tá acabando em 100, mas eu tô emitindo até 200, né? Então se eu for aumentar aqui, você vai ver que continua. Então aqui dá pra ver que ele distribuiu bem uniforme, né? Que foi bem uniformezinho. Isso está caindo também de forma bem ordenada, né? Então o grid ele vai ser o jeito mais organizadinho de fazer esse lançamento, né? E quando você muda, né? Você vai ter, né? Como inverter o grid, né? Ou seja, considerar o grid invertido, o grid hexagonal e mudar a resolução. Se você pegar o jitter, ele vai te dar uma quantidade de partículas por face, por exemplo, que você pode falar quantas partículas por face que você está usando, né? Ou você pode deixar no zero que ele vai calcular automático quantas partículas e qual que é a intensidade desse espalhamento. E se você pegar o randômico, você está querendo, por exemplo, você está falando que a ordem é aleatória ou não, né? Ou seja, a ordem pode ser por face, né? Ou ela pode ser uma ordem aleatória, ou seja, ele vai pulando de face para face. E se a distribuição é uniforme, né? Ou seja, a distribuição uniforme significa que ele vai colocar a mesma quantidade de partícula em cada bloco. E aqui, se você falar que a distribuição não é uniforme, talvez uma face receba mais partículas que a outra, né? Então, aqui você tem um controle da fonte, né? Isso meio que resolve aquela coisa, tipo, né, como que eu estou distribuindo isso, né? Se eu estou distribuindo isso totalmente aleatório ou se eu tenho alguma ordenação limitada por aqui, tá? Ou seja, se é de certa forma uniforme, né? Então, essa aqui é a fonte, né? Aqui é o cache, porque você não precisa ficar processando o tempo todo, né? Então aqui, toda vez que eu dou play, ele recalcula as partículas, né? Então aqui, ó, se eu der play e começar a mexer as partículas, toda vez que eu estiver mexendo, eu vou estar influenciando o processamento, né, disso aqui. E talvez não seja o que você quer, né? Talvez você já tenha um resultado
e você quer ter certeza que aquele resultado é definido, né? Então você pode dar um bake, e aí ele vai processar essa animação e vai manter um arquivo salvo desse processamento, né? Ou seja, você não tem que ficar preocupando em ressimular o processo, tá? Então você pode ter o bake disso aqui, que é uma espécie de render, e esse bake gera arquivos que talvez você possa exportar para outro software, né? Então aqui, ó, eu não tenho que preocupar no render porque eu fiz o bake, né? E eu posso falar que esse bake ele é externo, né? E eu posso colocar ele numa pasta, ou seja, ele virou uma informação de intercâmbio, né? Então, deixa eu limpar o bake. Na hora que você dá bake, essas funções elas ficam bloqueadas porque agora não é mais interativo, né? Agora você tem um resultado processado, né? Se você quiser voltar a calcular, você tem que limpar. E aí vai ter algumas informações, por exemplo, calcular para o frame específico, né? Ou seja, calcular para esse frame específico, né? Então você pode ter algumas funções específicas de render, né? Isso aí vai muito de demanda, né? Geralmente, partícula geralmente é meio leve, então a gente geralmente não preocupa muito em dar bake. Mas se você estiver fazendo muita partícula, por exemplo, estiver fazendo uma coisa muito pesada, talvez valha a pena fazer o bake, tá? Aí eu tenho o controle de velocidade, né? Então a minha velocidade aqui ela está de 1 metro por segundo partindo da normal. Isso quer dizer que minha normal ela está jogando a partícula para cima, tá? Ou seja, essa é a direção da normal, é para cá. Só que a gravidade está puxando em 9,8, né? Então se eu aumentar a velocidade da normal aqui, ó, e colocar que ela é 10, eu estou falando que minha normal tem mais força que a minha gravidade, né? Ou seja, minha normal tá cuspindo isso com mais força do que a gravidade. Então, ele vai subir bastante, né? Ou seja, ele está vencendo aqui, ó. Virou um chafariz isso aqui. Então, a força que a minha normal manda, né? Então aqui, ó, se eu colocar com 5, né? E aí eu posso, por exemplo, colocar, por exemplo, uma força tangencial, né? Ou seja, eu vou colocar aqui um na tangente e um nesse aqui, né? Vamos colocar 10 na tangente. E aí, qual que é a tangente? A tangente aqui, ó, ela vai ser geralmente a gente, isso aí é uma coisa que acontece no universo 2D, tá? Você ter tipo o y positivo fazendo isso, né? Então, você imagina que y positivo é para cá e geralmente y positivo é o ponto de partida. Mas eu posso alterar essa tangente por aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é um dos nó na cabeça que às vezes dá, né? É que se você está no universo do Blender, y continua sendo a matriz de gráfico, né? Então, quando você pensa em tangente, você fala assim, ah, beleza, né? Se x é a coordenada padrão, né? Y é a tangente. Só que em 2D, geralmente a gente começa do canto superior. Então é muito comum que o y positivo seja para baixo e o y negativo seja para cima, tá? Só uma coisa que acontece, né? Então, na hora que eu estiver mexendo isso aqui, ó, eu vou estar girando a minha partícula para os lados. Lembrando que isso aqui é animável, tá? Então você pode animar esses valores todos. Tá? Todos esses valores eles têm uma bolinha aqui, então tudo isso aqui é animável. Tá? Então eu posso mudar a velocidade da tangente à medida que o tempo for passando. Então eu posso mudar o valor de seed de acordo com o tempo, ou variar o lifetime de acordo com a animação. Então tudo que tiver uma bolinha aqui é animável. Tá? Então você pode animar, por exemplo, a tangente alterando, né? E fazer, né? Então, se eu falar que a tangente é de 1 metro, mas meu phase ele começa em 1, né? E ele depois vai para, né?
menos um, né? Ou seja, aqui, ó, eu tô criando uma variação da tangente. Na hora que eu processar minha animação, em algum momento ele vai girar a minha emissão, né? Então, se a gente olhar isso aqui, nesse trecho que é o trecho animado, você vai ver que ele dá uma espalhadinha assim, ó. Tá? Então, é possível criar animações disso aqui, tá? Deixa eu desfazer isso aqui. E vamos voltar com isso aqui para cá. E voltar com isso aqui para cá. Eu não quero esse movimento, não. O objeto também pode gerar, né, velocidade, né? Então, aqui o texto está cortando, deixa eu puxar para vocês esse que é o alinhamento do objeto. Então, eu posso criar velocidade em x a partir do objeto, né? Então, se a gente olhar aqui, meu objeto ele está alinhado com o mundo, então eu vou rotacionar ele aqui só para vocês verem que é alinhamento do objeto, tá? Então, eu posso falar que o x do meu objeto gera velocidade, ou que o y do meu objeto gera velocidade. Então, você imagina que, nesse caso, a gente está usando as coordenadas locais do meu objeto, né? Então, não a coordenada global. E eu posso falar que a velocidade do objeto também interfere. Isso quer dizer o quê? Que se meu objeto é animável, então vamos pegar aqui e vamos criar uma animação para o meu objeto. Vou criar aqui uma posição, rotação e escala. E quando chegar aqui, eu quero posição e rotação. E vou falar que o meu objeto ele gera velocidade no... Então, aqui dá para ver que ele joga umas partículas, porque a velocidade está influenciando. Então, ele arremessa partículas, né? Então, porque ele arremessa partículas, né? Ele dá essa jogadinha aqui, ou seja, você vai ter partículas caindo para fora, né? E eu posso randomizar essa velocidade inicial, né? Ou seja, a velocidade inicial ela pode variar, ela não precisa ser restrita a 1 metro, ela pode ter uma variação de velocidade também, tá? Então, isso aqui são os controles de velocidade que eu tenho no objeto. Eu vou ter controle de rotação também, tá? Só que minhas partículas aqui, elas são umas bolinhas, então aqui não vai dar para ver muita rotação, né? Não tem muito o que ver nessas bolinhas sobre a rotação delas. Então eu tenho que trocar o jeito que eu estou vendo ela para ver a rotação. Tá? Então eu vou tirar isso aqui para colocar uma linha, ou um objeto, ou alguma coisa assim, para poder, ou seja, eu tenho que mudar quem está desenhando. O Matheus perguntou se a animação foi mais rápida, ele joga mais longe. Sim, sim. Se você faz, você fala que a velocidade do objeto interfere, então quanto mais rápido o objeto, mais intensa é a animação das partículas. Tá? Deixa eu voltar nisso aqui. Deixa eu desabilitar isso aqui. Deixa eu voltar com o path. Render. Show me. Deixa eu ver o que eu quero mudar aqui só para report display. Eu quero mostrar como eixo. Vou mostrar como eixo. Só pra gente. Tá, e vamos aumentar a velocidade disso aqui. Deixa eu vir aqui em animação. E vamos colocar em 10 frames, em poucos frames, né? 10 frames. Só para gerar aí, ó. Acho que aqui já deu para ver, ó.
Não, foi lá na casa do chapéu. Olha onde é que foi o diabo da partícula. Então, assim, dá pra. Mas aqui eu acho que dá pra ver também que as partículas elas não têm rotação, né? Ou seja, estão todas as partículas elas estão com o z para cima, o x para o lado, né? Então aqui, ó, se eu falar que as partículas elas têm é, é, uma rotação, vocês vão ver que mudou, né? Assim, agora cada uma das partículas está apontando para uma direção, ó. Isso porque eu pedi um pouco de randômico aqui, tá? Ou seja, eu pedi um pouco de randômico. Mas aqui, ó, eu estou pedindo para velocidade ou cabelo gerar uma alteração na velocidade. Então, por exemplo, o meu objeto aqui, ó, ele já está interferindo na rotação dessas partículas e quando eu ativo ela aqui, ó, dá para ver que esse movimento inicial do meu objeto gerou uma rotação que é diferente nesses frames, ou seja, essas partículas que foram lançadas inicialmente, quando a rotação do meu objeto estava alterando, elas receberam influência. Chegou aqui, ó, essas partículas que estão sendo arremessadas, elas pegaram outra influência. E agora que o objeto parou, ou seja, ele não está gerando novas informações de velocidade. Então ele parou de influenciar a rotação. Mas se eu randomizar, ele vai continuar gerando alguma intensidade de variação da rotação. Eu posso alterar esse ângulo do mesmo jeito que a tangente, né? Ou seja, do mesmo jeito que a tangente, eu posso pedir para ele girar essas partículas no phase, e eu posso randomizar o phase também, né? Eu também posso pedir para esse movimento ser mais dinâmico, e eu posso pedir também para ter velocidade angular, né, para deixar ainda mais orgânica e viva a partícula. Então agora as partículas elas estão embaralhando a rotação delas, né? Então tem um controle de rotação que dá para ver como é que fica mais orgânico, né, o movimento, ou seja, ele fica menos uniforme, né? Então isso aqui é o controle de velocidade, né? Eu vou ter o controle de física. Aqui eu estou usando a física newtoniana e eu estou falando que a massa é de 1 quilo, mas eu posso falar que a massa é de 10 quilos, por exemplo. Ou seja, eu posso falar que a massa da minha partícula altera, né? Aqui não vai fazer muita diferença, eu não estou usando nenhuma força. Pois é, aqui no caso de massa, você vai lidar com essas forças de drag, de damp, de resistência do ar, né? Ou seja, se você tem 10 quilos, ou sei lá, 1 quilo, mas você não tem nenhuma força que interfere nisso, ou seja, só a força da gravidade é que vai atuar, né? Então, você acaba tendo que... Você vai ter que pegar, por exemplo, ou multiplicar com a massa, ou vai afetar outras forças. É, multiplica. Se eu não me engano, multiplica. Se eu vier aqui e falar que aqui está 1 vezes 10, né? Se eu fizer que é 10 vezes 10, eu acho que multiplica. Mas você tem que pensar que a massa ela vai ser afetada mais por essas forças, que é drag e damp, e pelas forças de campos de força, né? Ou seja, gravidade, ímã, vento. Então você tem que pensar o seguinte: um objeto de 1 quilo sendo soprado pelo vento é diferente de um objeto de 10 quilos sendo soprado pelo vento. Mas a gravidade atua igual. Você já viram aquele exemplo de livro de física que você tem a bola de boliche e a pena caindo num espaço sem resistência do ar?
e eles caem a 9,8. Então é meio isso, tá? Então se você não tiver uma força adicional atuando, não faz tanta diferença, né? Então é na hora que a gente começar a colocar os drags, essas outras informações, é que isso vai parecer mais um floco de neve, né? Então se eu colocar aqui é, um campo de força, eu colocar vento, se eu colocar vento aqui, né, vai fazer mais sentido o peso, né, em relação ao vento que eu coloquei, tá? Então, e aqui meu vento está afetando totalmente, né? Então, deixa eu vir aqui, físicas. Então, aqui, ó, porque ele está pesado, é diferente se eu colocar, por exemplo, 1 quilo, ele já mudou a diagonal. Se eu colocar 0,1, ou seja, de novo, ele vai ser afetado de forma diferente, né? Ou seja, vai ficar bem visível como é que o peso dessa partícula está afetando. De novo, a influência da gravidade ela é a mesma, mas eu tenho aqui uma outra força atuando, que é um vento. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Mas afeta, tipo assim, de novo, existe uma multiplicação dessas forças aqui. Tá? Então, não fica achando que é livre de ação, não. Tá? Então aqui, ó, eu tenho esses controles de drag, de damp, que vão fazer, às vezes, o resultado de uma atmosfera ou de uma resistência do ar. Tá? Então isso aqui também faz parte do nosso cálculo. Tá? E aqui eu vou ter, por exemplo, o comportamento de Boyds. Né? O comportamento de Boyds já é de bando, né? De grupo. Né? Então, por exemplo, você vai ter coisas como permitir combate, né? Você tem comandos de batalha, né? Você tem, tipo, quem que é o cérebro, como que é o cérebro desse bando. Então, por exemplo, eu consigo definir, por exemplo, que um objeto comanda e falar que o grupo segue um elemento, né? Que ele segue né? E eu consigo falar que tem relações entre. Então, eu consigo falar que existe um objeto que é um inimigo. E aí eles podem fugir ou atacar esse inimigo, né? Eu posso colocar saúde neles, né? Ou seja, eu posso falar que eles têm uma saúde, que eles têm uma agressividade, que eles têm uma precisão, eles têm uma abrangência. Então você consegue criar, por exemplo, um exército atacando o outro com isso aqui, sabe? Então, de novo, como eu falei, isso é um overview, porque não dá tempo da gente ver tudo em aula, né? Né? Então aqui eu tenho um body brain que está falando que é para separar. Eu vou tirar esse body brain para separar, e aí eles vão parar de espalhar. Eu vou criar um body brain que é, sei lá, fight, né? E vou subir, né? E aí, tipo assim, eles não estão mais fugindo, eles estão mantendo aqui o espaço deles, né? É, Então aqui eu vou colocar um randômico, né? Então minhas partículas elas estão, sei lá, combatendo entre elas ali, né? E eu posso ter, de novo, eu posso ter mais de um sistema de partícula, né? E mais de um objeto. Então eu posso falar que tem um grupo de partícula de inimigo, um grupo de partícula de você pode fazer, por exemplo, você tem, por exemplo,
aqui eu tô com fight e, né, eu posso falar que é amigo, eu posso falar que é sigo líder. Então eu posso fazer, por exemplo, uma manada de pássaro voando, sabe? Tipo um cardume de peixe. Então a função do Boids é isso, né? Vai ter fluido também, vai ter a coisa que é feita para simular líquido. Tá? Mas aí é interessante estudar realmente é, é, o sistema de fluido do Blender, então é bom estudar essa parte aqui para ver isso. O health pode matar elas, Michael. O health pode matar as partículas. Se você falar que tem um health e falar que uma partícula dá dano na outra, você pode realmente usar o health dela para matar ela. Aí é meio possível de controlar, tá? Você tem que ver se o que está mandando mesmo, assim. É... Então, assim, o que eu estou mostrando aqui é que, na verdade, que a gente possui sistemas de física, né? Ou seja, que vão criar cálculo de partícula, ou você pode não ter sistema de física nenhum, ou seja, a partícula só nasce e desaparece. Então, você pode ter nenhuma física influenciando no seu, né, no seu sistema aqui. Tá? Aqui é onde eu acho que começa a ficar interessante pra caramba, na hora que você chega na parte de render. Tá? Aqui eu tenho dois blocos. Eu tenho o que é o render, né? E o que é a minha visão aqui do espaço 3D. Tá? Então aqui no meu espaço 3D eu estou vendo coordenada, mas na hora que eu renderizar ele vai renderizar como path. Eu não tenho uma câmera, então acho que eu não consigo renderizar. Eu acho que eu tenho uma câmera para renderizar. Então deixa eu colocar aqui uma câmera só para... Deixa eu soltar um render aqui. Eu não tenho material configurado, né? Depois a gente entra nisso. É... Mas né, o que eu estou renderizando aqui no... Deixa eu ver se eu consigo, de repente, com ela esparramada. Deixa eu ver se dá pra ver uma sombra. Não, nem a sombra vai dar pra ver. Depois eu configuro isso. Mas existe um formato de render e um formato de viewport, né? Então isso aqui é pensando na hora de processar, né? E eu tenho um material aqui, deixa eu pegar um material para você. Deixa eu vir aqui no meu sistema de partícula e colocar display as renderizado. Deixa eu ver se eu consigo forçar um render aqui dessas partículas. Não vou ter que fazer um material para elas. Não dá para embromar, não. Não dá para embromar, não. Depois a gente entra nisso aqui. Mas, então, isso aqui vai acontecer quando eu vier no render, tá? E isso aqui é como eu estou vendo no viewport, né? Ou seja, como eu vejo no 3D View, tá? Por que eu acho que isso aqui fica interessante? Primeiro porque eu tenho sistemas de render, tá? Ou seja, eu consigo configurar um render em um material para ele, tá? Eu quero pôr no... Eu vou colocar no Cycles, só para ver se o Cycles é um pouquinho mais gentil comigo. E eu quero ver se eu consigo fazer um shader para ele, só para... Eu não quero o emitter. Só ver se eu consigo fazer uma prévia do render. Não, não. Essas coisas não dá pra fazer com pressa, é foda. Deixa eu ver aqui, missão. Render, eu estou usando o Halo. Escala material.
câmera. Eu não quero emitter. Onboard that. Deixa eu só. Eu não vou conseguir configurar isso tão cedo. Deixa eu colocar uma lâmpada aqui. Sun. Papá. Não, não, não. Path. Line. Deixa eu tirar vocês dois daqui. E deixa eu pôr um. Vou ter que fazer um momento separado para essa parte mesmo. Eu não vou poder fazer no freestyle, não. Porque eu preciso de mais ajuste do que só ligar qualquer coisa, sabe? Então a gente volta nisso aqui depois. Senão eu vou demorar demais nessa parte e eu tenho ainda um chão aqui pra ir. Mas dá pra entender assim, de que existe uma dependência direta do shader. Existe uma dependência direta do shader com a partícula, tá? Então, como a partícula vai ser processada depende da configuração do shader, tá? Então, é por isso que eu estou aqui apanhando, né? Que eu estou querendo configurar isso rápido, mas eu não sou tão bom assim de serviço, tá? Deixa eu voltar para o Eevee só porque é mais rapidinho, né? E né, no caso do Eevee, talvez eu tenha que configurar volumétricos, ou talvez eu tenha que configurar tipo, como tipo, quantidade de partícula que eu realmente quero ver. Então, a gente volta nisso depois. Por enquanto, vamos seguir aqui, senão eu vou perder muito tempo. Tá? Mas, como a gente está na modelagem de objeto, esses dois aqui é os que eu mais estou interessado neles, tá? Vocês vão ver que eu vou voltar muito nisso aqui, ó. Porque me interessa que eu possa usar o sistema de partícula para posicionar objetos ou coleção de objetos. E esse é um dos negócios mais legal e é por isso que eu uso demais o sistema de partícula, por causa dessas duas opções aqui, ó. Ou seja, em vez de renderizar esses sistemas que precisam de uma configuração de shader, né, que são os que eu estou pulando, eu posso simplesmente falar que um objeto é desenhado no render, tá? Outras coisas que são interessantes é que eu posso fazer que só as partículas existam no meu resultado final, ou seja, o emitter não vai existir, se eu quiser. E também que eu posso falar que toda partícula que não nasceu ou toda partícula que morreu, ela permanece em cena, né? Então, se eu fizer, deixa eu colocar aqui uma colisão na minha cena, e deixa eu falar que esse objeto aqui é uma colisão só para as partículas trombarem aqui, né? No momento que a partícula morre, ela continua em cena. Então, aonde ela acabou o lifetime dela, ela congelou. Então, eu consigo manter as partículas é, é, desenhadas, né? Eu consigo fazer com que elas permaneçam em cena, né? E também eu posso mostrar todas as partículas antes delas serem soltas, né? Ou seja, antes delas nascerem, elas já aparecem. Então, eu tenho um controle bom disso aqui, tá? Aqui são as configurações de como eu estou vendo a coisa em cena, né? Então, né, eu posso ver a velocidade da partícula, eu posso ver o material da partícula. Então, como que eu estou vendo ela na minha cena aqui, né? Foi assim que eu pedi o eixo dela, né? Para a gente poder ver a rotação e essas coisas. E eu vou reduzir o número de partículas, eu vou colocar só 10 partículas. Porque eu vou ter aqui, ó, ou seja, além das configurações de render, eu tenho a configuração de filhos, children. Ou seja, cada partícula ela pode gerar
partículas que são filhas dela. Então você consegue criar um número de partículas adicionais em cena, calculando as partículas que existem, né? Então a partícula tem escala. A partícula pode ter escala, porque ela pode ser ela pode ser um objeto, né? Então, porque ela pode ser um objeto, ela tem escala. Então, eu posso criar filhos na minha partícula, né? Ou seja, falar assim, aqui, né? Ela gera filhos. Ela pode ser sensível a outros fatores, ou seja, aqui, ó, se ela é sensível à gravidade, se ela é sensível ao vento. Exato, Marcelo. Para mexer nas questões de quicar, arrastar, né? Então você vai falar se ela tem drag, se ela tem damp, se ela é densa, se ela é pesada, né? Ou seja, acaba que você vai fazer uma associação do conteúdo da partícula, né? Ou seja, se a partícula, por exemplo, é uma partícula de explosão, então ela vai ter uma velocidade inicial muito rápida. Então, se eu falar que ela começa com 100 metros por segundo, né? E elas são lançadas todas ao mesmo tempo, né? Ou seja, em 5 frames eu lanço 100 partículas que são muito rápidas, então o que vai acontecer visualmente é que elas vão explodir, né? Ou seja, elas vão ser lançadas. Então, se eu falar que ela tem uma fonte que gera emissão para todos os lados, né? Se eu falar que é uma esfera que está lançando e que tudo é rápido, ela vira uma explosão, né? Se eu falo que ela não tem peso quase nenhum, né? E que ela é sensível ao vento e ela sobe, ela pode influenciar uma fumaça, por exemplo. Então, se eu falo que ela não tem muita densidade e sofre muita ação do ar, ela talvez vire um floco de neve. Então, geralmente o conteúdo já vai te dar essas noções do tipo, eu quero fazer um floco de neve. Então ele é leve, ele é pequeno, ele sofre ação do ar, né? Ele vai ter muito drag pelo ar, né? Muito damp, né? Então, e aí, por exemplo, você pode falar que, por exemplo, na colisão, ela gruda, né? Ou seja, o objeto de colisão gruda ou o objeto de colisão mata a partícula, por exemplo. Por exemplo, você está fazendo neve caindo, né, num espaço que já está congelado e você não quer aumentar a quantidade de neve, você pode querer matar a partícula. Mas se você quer que ela fique, talvez você aumente o stickness para a partícula grudar e aumentar o volume, né? Então, é, é, você vai ter, para resolver isso que você falou, né? Você vai ter as configurações da própria partícula e as configurações do colisor. Tá? O colisor ele também vai influenciar nesses aspectos que você perguntou aí. Tá? Então, é, então aqui eu posso ter os campos de força influenciando nele, né? Que é tipo vento, gravidade, vórtex, né? Turbulência, né? E ele pode ter um efeito, um alto efeito de campo de força, né? Ou seja, ele mesmo pode ser o vento dele. Cara, o da Unity é bem completinho. O da Unity é bem bom. Não, é muito bom. O sistema de partículas da Unity é massa de verdade, assim. É muito bom. Então, né, não sei se você tá, se você tá vendo isso gravado no futuro, eu tô respondendo as perguntas que acontecem no bate-papo. Então, se parece que eu tô falando com vozes do além, leio as perguntas do bate-papo. Mas da Unity é bem completão, cara. Dá pra fazer muita coisa mesmo, assim. Não, depois a gente pode tentar dar um overview nela, porque, nossa, e ela tem um sistema de animação que é muito gostoso. O sistema de animação de partícula da Unity é um dos melhores, assim. E você pode colocar sprite animado no sistema de partícula da Unity, é muito massa, muito massa mesmo, tá? Pra mim é um dos pontos altos da Unity, de verdade. Pra mim um dos pontos altos da Unity é o sistema de partícula deles. Do mesmo jeito que o sistema de shader da Unreal, acho que é um dos pontos altos da Unreal, é o sistema de shader deles.
Mas aqui a própria partícula pode ser o campo de força dela, tá? Isso aqui é interessante, porque você pode falar que um grupo de vértices é quem emite as partículas, né? Então, eu posso falar que quem emite as partículas é um grupo de vértices, então eu posso tanto pintar, né, quanto criar no modo edit um grupo de vértices para controlar emissão ou controlar fatores, né? Então, se a gente vier aqui no sistema de partículas, o comprimento de um cabelo, a rugosidade do cabelo, você pode falar que o cabelo ele é mais cacheado num lugar e mais liso no outro, porque você tem esses controles, né? E você pode falar que a emissão é feita de acordo com o grupo de vértices. Então, quem vai emitir as partículas é um grupo de vértices específico, né? Então, você consegue falar, ó, é aqui que eu quero tal partícula. Isso é bem interessante. Ou seja, você consegue limitar numa superfície. Isso é interessante porque você pode falar que, por exemplo, tem grama num lugar e tem pedra no outro. Você pode falar assim, ah, não, eu quero que aqui seja grama e aqui seja pedra, sabe? Porque você pode falar que a densidade acontece num lugar e o inverso dessa, dessa densidade acontece em outro. Então você consegue definir o que está emitindo. Tá? Você consegue inserir texturas também nas suas partículas, né? E tá. Como que eu uso isso geralmente, assim? Eu uso geralmente esse sistema de partícula para posicionar objeto que é orgânico e é excessivo, né? Então, deixa eu fazer uma cena do nada aqui, ó. Deixa eu fazer uma cena vazia aqui, ó. Mostrar o que eu faço, né? O que você faz com isso, Daniel? Vamos lá. O que você faz com o sistema de partícula? Vamos fazer o relevo? Ele perguntou se tem, o Marcelo perguntou se tem como fazer por relevo. Tem como fazer por relevo. Eu estou fazendo por grupo de vértices, eu acho mais simples, né? Eu vou fazer aqui um plano subdividido. É, cara, deixa eu- já que juízo não é o meu forte, já que juízo não é meu ponto forte, deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que tá bom isso aqui de corte. Deixa eu colocar um displacement nesse objeto. Eu quero displace. E eu quero uma textura nova para esse displace. Vai ser terreno. Terreno. Deixa eu abrir aqui uma imagem de terreno que eu salvei. É, Eu acho que eu salvei ela na aula de Assets. Mentira, Assets 2. Assets 2. Aqui, ó, Hitmap. Open. E vamos usar esse displacement. Vamos usar ele como o V. Deixa eu colocar um subdivision surface aqui, ó. E vamos crescer esse terreno aqui. Um pouquinho nível 0. 2 níveis de subdivisão. Vou dar um shade smooth. E eu quero que minha textura ela seja cortada. Eu não quero que ela repita, não. Então no mapping, em vez de ser repeat, eu quero que ela seja clip. Que aí ela acaba, né? E aqui eu vou fazer um unwrap só para ter certeza que isso aqui está aqui. Isso é só para eu
pintar um grupo de vértices, só para eu pintar um edge paint, né? Que tenha uma referência. Deixa eu ver se eu consigo com o Matcap fazer ele mais clarinho. 7. Então, vamos colocar vegetação aqui, ó. E eu vou mudar aqui o peso. Eu quero menos denso aqui. E eu quero ainda menos denso para cá. Zero na beiradinha, né? Vamos pôr zero na beiradinha. Ô, Dan, Diga. é que eu não. A sua resposta agora ficou um pouco bugada para mim, que quando eu perguntei se tem como fazer por relevo, era tipo deixar, soltar as partículas de acordo com o nível de relevo. Sim, sim, tem como. Ah, só. Tá, tem como. Porque na verdade isso aí vai puxar um pouquinho mais para dentro do Blender. O que, que você pode fazer dentro do Blender, tá? Isso aí vai forçar um pouquinho mais e talvez você tenha que fuçar um pouquinho num processo de script ou umas forças ocultas, tá? Mas tem sim. Tá? Pode ficar tranquilo. Tem como você falar que a altura. Porque na verdade tem que lembrar que o Blender ele é tipo um motor também, né? Dá pra fazer muita coisa programada, então dá pra fazer um negócio super automático dentro do Blender, que você entra com as informações e ele vai gerar o relevo, a vegetação e, e etc. Então, assim, de novo, é uma coisa que eu acho que não dá tempo de eu cobrir hoje. Eu teria que fazer uma revisão eu mesmo, tá? Porque é um negócio que de cabeça eu não vou lembrar, tá? Mas tem como você usar informações que o Blender tem, né? Porque na hora que você entra com os inputs de geometria num material, por exemplo, né, você tem as informações de geometria. Essa informação de geometria ela existe no Blender, ou seja, você tem acesso a ela, tá? Então você consegue falar que essa informação afeta uma outra variável em outro lugar. E tudo no Blender tem propriedade customizável. Então você consegue customizar quase toda a informação para que ela vire uma propriedade de influência. Então, de novo, não dá para entrar demais assim, que o bicho pega, mas fica tranquilo que é possível sim, tá? E a tendência é virar nodes, tá? A tendência no Blender é que esse processo todo de fazer isso que a gente está fazendo nesse painel de configurações vire tudo acessível por nodes. E aí vai ficar mais fácil ainda. Isso eles já estão trabalhando para fazer essa migração. Isso já está acontecendo no Blender, né? Então você já vai ter no Blender o surgimento de Geometry Nodes que vai fazer esse trabalho, tá? Que vai fazer esse trabalho de distribuir coisas e você poder usar a altura para distribuir item, né? Vai ter uma semelhança bastante grande, assim, é bem próximo o que eles estão tentando fazer do que tem no Houdini. Inclusive, as bibliotecas que são open source do Houdini, algumas já existem no Blender, tá? Algumas bibliotecas open source do Houdini já estão no Blender, já foram programadas. As de simulação de física, por exemplo, eles usam as open source do Houdini, tá? Mas enfim, aqui ó, eu vou entrar com o meu sistema de partícula, né? Para colocar grama, né? Então deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer uma grama aqui. Deixa eu modelar uma grama. Então eu vou vir aqui e modelar uma graminha assim. Coisa muito simples, tá, gente? Eu não vou fazer nenhum modelo super foda, não, porque não é o ponto, tá? Eu só quero que ele tenha, eu quero que essa graminha tenha. Na real, é só uma profundidadezinha para a gente poder ver ela em 3 dimensões. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é que essa grama tenha um pouquinho de dimensão, assim.
para em qualquer ângulo eu conseguir ver ela, tá? Certo? Então essa aqui é minha folhinha, vou fazer ela assim, né? Eu sei que e vamos afundar ela um pouquinho assim, beleza. Então esse aqui vai ser, então o que eu tenho? Eu tenho terreno, e eu tenho grama. Não, opa, esse aqui é o terreno, eu nomeei errado. Terreno, e eu tenho grama. Certo? E aí, ó, eu posso usar. Aqui eu não vai coincidir certinho, não. Mas eu posso usar o sistema de partícula para emitir essas gramas. E eu posso usar tanto o sistema de cabelo quanto o sistema de emissão. Eu vou começar com o sistema de emissão porque o sistema de emissão me dá controle da rotação. Então eu uso bastante por causa disso aqui, ó. Porque eu posso randomizar a rotação do objeto. Tá? Então, vamos vir aqui, ó. E eu quero emitir 1000 gramas, mas eu quero emitir todas elas no primeiro frame. E o lifetime pode ser de um frame só, ou seja, eu quero brotar elas, né? Ou seja, eu quero que elas brotem, né? Então, eu quero as minhas 1000 gramas nascendo de uma vez só. Então, aqui eu vou ter 1000 gramas. E eu quero que essas gramas aconteçam no espaço que eu defini como espaço de grama, né? E aí, o que acontece? Tanto no render quanto no viewport display, né? Eu vou querer ver o objeto que eu criei como grama. Então aqui, ó, eu posso pedir o objeto ou a coleção. Então, se eu pensar que essa minha coleção é o cenário, e eu criar uma nova coleção chamado gramas, ou vamos chamar ela de props, e vamos colocar dentro dela uma coleção chamada gramas. Eu posso tanto usar o objeto como eu posso usar a coleção. A vantagem da coleção é que eu posso fazer mais gramas depois. No caso do objeto, eu vou estar usando só o objeto grama. Tá? Então, se eu falar que o objeto grama, eu vou colocar aqui na escala de 1, tá? O objeto grama é quem eu vou usar para renderizar, né? E eu falar que eu quero que mostre todo mundo que morreu e todo mundo que não nasceu, então agora eu tenho grama a cena inteira. Ou seja, na hora que eu gero essa grama, gera todo mundo. E eu não preciso de física, porque eu não estou usando física para gerar esses objetos. Tá? Então eu tirei minha física, tá? Eu tirei minha física, por enquanto. Estou usando um objeto, vou pedir uma escala randômica do objeto para as gramas terem tamanhos diferentes. Tá? Então vou pedir uma escala randômica. E aqui, ó, na minha rotação, eu posso pedir que a rotação seja, por exemplo, global de x. Né? E aí eu posso girar ela, por exemplo, ao redor desse x. Eu posso pedir que ela seja global de z e rodar ela ao redor disso aqui. Qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é o pulo do gato disso aqui? Tudo que é vetor no Blender, tudo que é vetorial no Blender, vai usar o y como comprimento. Então, se você fizer um bone, o y do bone vai ser o comprimento do bone. Se você fizer um vetor, se você fizer um node vetor,
né, o y vai ser comprimento. A mesma coisa acontece com o vetor de velocidade da partícula, ou vetor de fazer a partícula girar. Então, se eu falar que a minha grama, ela segue, o comprimento da minha grama, ela é, na verdade, o y da minha cena, né? Opa, eu entrei na edição dos dois, mas eu quero entrar só na edição dos dois. E eu usar a origem da minha grama como ponto de nascimento, ou seja, eu falar, eu quero que minha grama ela cresça em y. Ou seja, o vetor dela está aqui. E a origem é de onde nasce ela. Então, se eu fizer isso aqui, ó, e pegar e colocar a grama alinhada com y e o nascimento da grama alinhado com a origem, eu vou ter um controle melhor das coordenadas da minha partícula. Tá? É um controle mais apropriado. E aí eu consigo randomizar o giro em Z, ou seja, o meu global de Z ele passa a funcionar mais lógico, né, mais com o que eu estou acostumado, e eu consigo randomizar o surgimento dessas gramas. Então, eu consigo fazer uma coisa que parece mais natural, né? E aí, de novo, eu usei o objeto, né? Eu usei o objeto, mas só com o objeto eu já consegui fazer uma diversidade de elementos em cena que funciona. Você pode usar a mesma lógica para fazer, por exemplo, o pelo de um personagem. Você pode usar a mesma lógica para espalhar os pelos de um personagem, ou os cabelos de uma barba, né? Você pode criar o plano que faz o pelo de barba, inclusive com a textura que você quer, e espalhar. Quando a gente pega... Eu gosto do Joel, do Joel do Last of Us. Que tem as barbinhas. Porque se você pegar o modelo dele, você vai ver que eu gosto desse modelo, né? Então, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Ou seja, eu posso fazer isso aqui com sistema de partícula. Eu posso fazer isso aqui com sistema de partícula. E gerar os planos com textura, né? Ou seja, e trabalhar dessa forma. Isso pode entrar no bake do meu modelo, né? Ou seja, eu posso vir dar o bake ou eu posso controlar a quantidade disso aqui, né? Porque isso aqui, ó, eu estou usando para fazer essa graminha, mas você pode usar para fazer qualquer informação que é multiplicada. E como isso aqui é um sistema interativo de partícula, né, tipo, a quantidade de partícula que está emitindo, eu posso controlar ela dinamicamente, né? Assim como eu posso controlar o ponto de nascimento desse randômico, né? Controlar como que é a origem disso aqui, né? E projetar esse sistema de partícula do jeito que melhor se adapte para o que eu quero fazer de modelagem. Tá? Essas partículas elas podem virar um modelo, né? Você pode, se você tiver muita coragem, porque vai virar, se eu tenho 1000 partículas, vai virar 1000 modelos em cena, né? Então tem que lembrar disso. Se você for converter essas partículas aqui, e eu vou reduzir a quantidade porque eu não quero fazer 1000 partículas. Eu não quero fazer 1000 partículas. Vamos pôr 100. Tá, vamos pôr 100, tá bom. Eu não quero que meu computador exploda. Se bem que 100 não ficou tão legal, né? Vamos pôr 1000. Vou fazer 1000. Seja o que Deus quiser. Então, se eu clicar em Convert, ele vai criar 1000 gramas. Tá? E aí eu posso juntar essas gramas num modelo só. E depois esculpir eles, lembrando que
Uma vez que eu fiz isso, que eu converti, eu vou jogar fora o sistema de partícula, né? Ou seja, eu vou desfazer do sistema de partícula. E eu não quero juntar ele com o terreno, né? Então, se eu for selecionar, eu vou selecionar só as gramas, né? Eu vou selecionar só as gramas aqui, ó. Shift click. E eu vou dar um join nisso aqui, né? Lembrando que aqui, ó, porque eu estou usando o modificador, estou usando outras informações, ele acabou gerando essa duplicata aqui que eu não preciso mais, tá? E isso aqui eu posso esculpir ou trabalhar como... né? Ou seja, eu posso vir aqui e esculpir esse resultado final. Ou seja, eu consigo converter isso aqui para... Se eu quiser, tipo, ajustar os meus pelos ou o meu cabelo, tá? Então, isso é algo a se pensar. Eu não quero o converte. Até onde eu consigo dar Ctrl Z? Até aqui. Então vamos apagar tudo que for grama aqui desse espaço. Vou apagar tudo que for grama desse espaço aqui. E vamos voltar para o sistema de partícula aqui. Ah. Então assim, eu espero que vocês tenham entendido essa parte até agora, que é de onde é que eu estou tirando essa maluquice, tá? Aqui, ó, eu vou aproveitar que eu tenho a minha grama aqui, né? Deixa eu centralizar aqui minha seleção nela, né? Então, view, frame select. E aqui, ó, eu vou fazer um outro processo, que é o quê? Eu vou criar variáveis dessa grama. Então, eu vou duplicar essa grama e vou criar uma versão dela que é mais comprida e mais subdividida, né? E vou criar uma versão dela que é mais larga e mais baixinha. Mais bolinha assim, né? Mais folhinha. Essas 3 gramas agora, que estão na coleção, eu posso vir aqui, ó, e falar, em vez de usar o objeto, você vai usar uma coleção. Eu vou escolher a coleção de grama, e aí eu posso pedir para ele usar a coleção inteira, né? Ou seja, toda vez que ele gerar a coisa, usar a coleção inteira, ou ele pegar um aleatório dentro da minha coleção, né? Aqui tem a mesma coisa da escala, né? Tipo assim, como que eu estou usando a escala desses objetos. Lembrando que eu entrei com os objetos que são maiores, né? Então talvez eu queira mexer aqui um pouco na escala. Mas aqui, ó, dá pra ver que tem os 3 tipos de grama acontecendo esparramados. Tá? E aqui tem umas opções, tipo assim, se eu estou considerando a rotação do objeto ou não, se eu estou considerando a escala do objeto ou não. Se eu quero limitar quanto que eu quero usar de cada uma das gramas, né? Ou seja, se eu quero criar um contador para cada grama, né? Mas isso é interessante porque na hora de fazer, por exemplo, 4 tipos diferentes de pelo de barba, por exemplo. Às vezes você tem o pelo que é tipo fio de cabelo branco, fio de cabelo que é colorido, né? Então você pode criar já essa mistura de tons, né? De cor aqui, né? Ou seja, se eu pegar, por exemplo, cada uma dessas gramas aqui e, e falar que cada uma dessas gramas tem uma cor diferente, né? Na hora que eu estiver colocando esse espalhamento de cores na minha cena, ou seja, na hora que eu for usar isso para exibir, para montar meu shader, né? Ou seja, cada uma dessas gramas vai herdar essa cor aqui, né? Deixa eu criar um material que faça isso aqui para mim. Deixa eu
criar um material que faça isso para mim. E vert info, color, faz a cor. E vamos colocar minhas gramas usando esse material que usa a cor para cada um desses elementos. Se bem que já são meio-dia e 1, né? Não posso pôr BX não. Isso é distração. Isso é distração. Você sabe do que eu tô fazendo. Pensando no que eu tô fazendo. Ou seja, isso aqui são repetições dessas gramas, então eles vão herdar essa cor no render, né? Ou seja, na hora que eu for processar, ou for dar bake, ou for renderizar, eles vão capturar essa cor aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui, esse aqui é material, pode ser. E deixa eu voltar aqui no meu layout, aqui a mesma coisa. Eu quero material fazendo isso aqui, e eu quero que minha partícula no viewport display, a cor aqui eu estou usando uma cor genérica aqui nesse processo. Então eu vou ter que configurar o render depois para poder fazer. Mas acho que dá para entender aqui, né? Tipo, o conceito aqui. Né? Eu tenho uma câmera? Não tenho uma câmera, então deixa. Né? Mas enfim, eu consigo fazer essa diversidade. E aí eu também posso fazer o quê? Múltiplos sistemas de partículas. Ou seja, se eu fiz isso para, por exemplo, às vezes a barba ou às vezes a grama, eu vou usar uma coleção, né? E às vezes para a árvore, eu vou usar outra coleção, outro sistema de partícula, outro sistema de densidade, né? Ou seja, eu posso ter um grupo de vértices para cada elemento. E aí eu consigo fazer de novo, eu consigo fazer um preenchimento de informação no meu modelo sem ter que posicionar a mão, tá? Sem ter que posicionar isso aqui um por um, tá? Então, isso aí é uma das nossas vantagens né, desse sistema aqui, né? A outra variável que a gente tem no sistema de partícula é fazer isso com o cabelo, tá? Então aqui, ó, eu vou trocar para hair, eu vou sair do emit para hair, tá? Mas eu vou fazer do zero, assim, eu não quero herdar as configurações não, tá? Então se eu colocar um sistema de cabelo, ele vai gerar os fios para mim, tá? Ele vai gerar os fios para mim. E ele vai ter um número de fios que ele está gerando. Então, vamos colocar 1000 de novo. Um tamanho desses fios, né? E aqui eu acho que vai ser mais interessante fazer com a Suzane. Deixa eu fazer com a Suzane. Eu acho que vai ficar mais legal fazer com ela. Vamos colocar um subdivision nela. Vamos colocar um subdivision. Shade Smooth. E vamos colocar um sistema de cabelo nela. Então, aqui, as diferenças do sistema de cabelo em relação ao sistema, o outro sistema que a gente tem, que é de emissão, é que eu não vou ter a física, mas eu vou ter a mesma lógica de emissão. Isso aqui é a mesma lógica de emissão, só que aqui eu controlo o que? O comprimento do meu cabelo. Tá? Então isso aqui é uma diferença interessante do processo. Tá? Eu vou ter a mesma lógica de render, ou seja, eu posso renderizar objeto ou coleção e pedir a minha coleção de gramas para ser
a minha coleção de partículas, tá? Então, assim, eu vou ter o mesmo procedimento. Eu vou tirar o objeto escala. Deixa eu ver. Deixa eu pegar um objeto aqui só para ver se ele está. Aqui tem um objeto. E vamos para a coleção. Collection. Whole collection. Aqui vai ser um. Vou usar como objeto por enquanto. Vai ser mais rápido. Eu tenho tempo de aula. Mas acho que vocês vão entender. Então eu posso fazer com né, seguindo o mesmo raciocínio, né? Aqui o children vai ser mais fácil de ver do que na partícula. Então se eu colocar o children aqui, você vê que o children para cabelo ele é bem mais visível, né? Ou seja, é possível você ver quantos filhos estão nascendo entre um cabelo e outro, né? Então você consegue ver o aumento dos children entre os dois fios de cabelo, né? Então isso é muito útil, porque é chato fazer cabelo realmente com o número de fios que a gente precisa, né? E aqui a gente vai ter algumas configurações dentro do cabelo, que é se os fios eles afunilam, espalham, né? Ou, né, tipo assim, como que eles espremem, né? Como que a mecha junta no cabelo, ou se ele é ondulado, se ele é rugoso. E inclusive o formato, né, do fio de cabelo, se você estiver usando o fio do Blender, né? Ou seja, se você não estiver usando o render de um objeto, né? Deixa eu voltar aqui deixa eu sair do renderizado para o path, que vai ficar melhor para vocês verem, né? Então aqui, por exemplo, eu consigo falar se o cabelo é cacheado, qual que é a intensidade dessa ondulação, né? E aí, aqui na emissão, a gente vai ter um detalhe que vai ser importante de ver agora. Assim. Se você estiver usando o vetor do Blender, ou seja, se você estiver usando o sistema de cabelo do Blender, você pode falar quantos segmentos tem nesse cabelo, né? Do mesmo jeito que num vetor. Né? E você consegue definir nesses controles de rugosidade, né, o quanto que ele vai dobrar a partir desses segmentos. Né? Então você consegue fazer um cabelo mais ou menos ondulado ou mais cacheado, ou consegue fazer coisas como trança, né? Então dá para fazer o movimento do fio, né? E você consegue falar se o cabelo ele é mais largo ou mais fino, tá? Então na hora que a gente estiver trabalhando com, deixa eu colocar um sol aqui. Então, na hora que a gente estiver trabalhando com render, né, esse valor ele vai influenciar como que o shape acontece, tá? Lembrando que para cabelo, os cycles e o Eevee, eles mudam bastante de comportamento. Ou seja, no Eevee, o shape ele vai acontecer na configuração de render. Ou seja, aqui é que eu vou falar que tipo de configuração eu tenho. Tá? Então, se você estiver usando o Eevee para fazer cabelo, vai acontecer aqui. Se você estiver usando o Cycles, você continua tendo o formato aqui, mas mudou a configuração. Né? Ou seja, muda a configuração. E você vai ter lá nas configurações do formato da partícula, né? Aquela configuração que eu estava na hora de fazer o reshape, você vai ver uma influência maior
desses controles no render, tá? Então, você vai ter um controle diferenciado disso aqui, tá? Deixa eu voltar para o Eve, que é mais leve. Voltar para o Eve, que é mais leve. E deixa eu resetar algumas coisas da minha partícula, porque está bem pesadinho. Então eu quero... Pode ser só 7 mesmo, 7, 7. E a emissão pode ser de 500, não precisa disso tudo. E eu posso ter só 5. A gente pode ter só um. Só 2 vértices são um segmento. Então tá bom. E aqui meu shape vai sumir porque eu vou voltar para o meu objeto renderizado, né? O shape não vai afetar essas configurações do children e de shape, eles não vão afetar o objeto. Então o meu objeto ele não é afetado por esses controles, tá? Ele é afetado pelo campo de força, ele é afetado também pela densidade. Então assim, se eu falar que nasce cabelo, né? Só aonde eu pintar um grupo de vértices, se eu desligar aqui só para vocês verem. Se eu falar que nasce cabelo só num pedaço do meu modelo, né? Ou seja, vai nascer cabelo aqui, né? Então eu criei esse grupo e eu vou falar que esse grupo interfere no meu cabelo. Então eu consigo falar que nasce cabelo só ali, tá? O children, o clamping ele funciona. O shape não, o roughness também funciona. O size funciona no shape, beleza? Size. Esse aqui é só porque tem uns elementos que aproximam as pontas ou afastam as pontas, tá? Então eu tô... Isso é como os filhos, né, do cabelo funcionam. Mas essa não é a parte mais interessante ainda. A parte mais interessante de usar o cabelo é que o cabelo ele me dá um editor de partículas. Ele me dá um editor de partículas que permite que eu mude a direção dessas partículas, ou seja, ele me dá um pente. E eu consigo mudar a direção dessas partículas. Né? Eu consigo... então esse aqui é tipo um pente, né? Ele vai pentear. Esse aqui é um smooth. Eu consigo adicionar fios, ou seja, eu consigo vir aqui e falar, não, põe mais cabelo aqui para mim. Né? Vamos pôr aqui eu consigo aumentar esses fios, eu também consigo encolher esses fios, né? Ou seja, eu consigo mudar o tamanho desses fios. Eu consigo estufar eles. Eu consigo estufar eles. Deixa eu pentear aqui para baixo só para... E eu consigo cortar esses fios de cabelo, ou seja, eu consigo aparar eles. Então isso está definindo para mim qual que é o tamanho das partículas dos objetos que eu tô fazendo, né? Então, deixa eu estufar isso aqui visto de frente. Se eu voltar para o modo objeto, aonde eu fiz uma intensidade, né? É assim que ganha diploma de cabeleireiro, é isso mesmo. Aqui, o que aconteceu? O meu sistema de partícula agora, ele está fechado, né? Eu consigo colocar os childrens, eu consigo ainda colocar essas interpolações, né? Eu ainda consigo acrescentar mais pelos na interpolação.
Mas eu consigo, de novo, criar planos que vão servir para eu preencher um espaço de barbas. Então, é um espaço de cabelo, né? Aqui tinha um pelo no olho, que é só de doer, né? Mas eu posso editar isso aqui, ou seja, eu posso vir aqui e falar, não, eu não quero, eu não quero esse pelo aqui, né? Então eu posso cortar ele aqui, falar assim, não quero esse pelo aqui, não estou interessado nele, né? Então eu consigo cortar e apagar com a mesma ferramenta, assim, né? E como eu tenho a interpolação, né? Ou seja, como eu tenho aquela ferramenta de interpolação, eu consigo fazer com um número baixo de pelos, né? Deixa eu fazer um exemplo um pouco melhor do que esse aqui. Deixa eu vir no meu Edge aqui, ó. Eu vou falar que eu quero adicionar um pelo só aqui, um pelo aqui e um pelo aqui, né? Ou seja, na hora que eu for no meu Object Mode, eu consigo, por exemplo, falar que eu quero interpolar e eu quero criar cabelos entre esses três pontos, né? Ou seja, ele vai somar esses cabelos a partir disso aqui. Então eu consigo posicionar cabelos, né? Ou seja, eu consigo vir aqui e falar qual que é o comprimento, né? Ou seja, qual que é a influência de tamanho desses pelos e só colocar aonde eu tenho interesse, né? E eu vou colocar o simple aqui porque eu, ou seja, é possível desenhar isso. Também é possível eu estou fazendo isso pelo editor de pelos, né? Mas tem que lembrar que quando você usa o HPaint, dá para usar o HPaint nesse sentido, né? Ou seja, você pode falar, não, você vai adicionar onde o HPaint está mandando. Então, de certa forma, isso também é um jeito de fazer um placement de cabelo, tá? Então, de novo, isso aproxima com a nossa lógica de pintar coisas agora, né? Ou seja, deixa eu tirar aqui minha edição de partícula, né? E falar que eu quero esse hair gigante acontecendo apenas aonde minha densidade existe, né? Então, deixa eu colocar ele pequenininho aqui, ó. Então, eu consigo, de novo, usar tanto o weight paint, né, para poder falar, não, põe mais cabelo aqui, põe este cabelo aqui, põe cabelo na lateral, né? Ou seja, enquanto eu estiver pintando isso aqui, ele vai estar acrescentando, né? E se eu vier com o peso negativo, ele vai estar removendo, né? Ou seja, ele vai falar, não, aqui eu não quero pelo, então você vai remover os pelos dessa região aqui para mim, né? Então, é possível ter um certo controle disso aqui. Vamos colocar 0,1. Vamos fazer ele ter children interpolado. E ainda assim eu posso vir aqui no Particle Edit e direcionar um pouco esses pelos, né? Falar, não, faz mais no caminho do personagem, né? Então, e aqui eu vou fazer... Lembrando que é interessante fazer mais de um sistema de partícula para as coisas, assim, não é, tipo assim, não fica fazendo só um, achando que um vai resolver. Então, eu faria mais de um para resolver cabelo, assim, para poder ter um pouquinho mais de controle. Então aqui eu tenho um personagem peludinho. No meu render ele está fazendo 100 vezes, né? Então no meu render ele está com 100. Aqui ele está com 10, né? Mas na hora que renderizar, na hora que eu pôr câmera e processar, ele vai colocar 100 pelos
né, entre cada pelo que eu criei. Tipo 50, que eu acho que 50 já fica interessante. E aqui eu vou colocar um material para pele e um material para o pelo. E vou colocar meu material para o pelo, vai ser vermelhinho. E deixa a pele branca. Deixa eu só fazer um assign aqui só para ter certeza que todo mundo que está na pele está na pele. E no render eu vou falar que o pelo, ele tem um material de pelo, né? Ou seja, o pelo vai ter esse shader aqui acontecendo, né? Se eu falar que é um objeto e falar que é a grama, né? Vou colocar aqui a escala de 1. Ele já vai depender do material que tiver definido na grama, né? Ou seja, já não está usando aquele material de pelo, mas ele vai estar usando o material da grama. E, de novo, dá para fazer a mesma lógica de uma coisa high poly, que é cheia de detalhe, e que eu vou dar bake disso em algum lugar, né? E que eu vou colocar menos, porque... Né? E vamos pegar a escala do objeto, e vamos pôr 5, talvez. E vamos fazer um random aqui de 0.5. Então, assim, dá para fazer uma sugestão de pelo bem densa, assim, com essa ferramenta aqui, né? Tá. O Node Hair vai afetar o shading, tá? Lembrando que o Node de Hair, você não vai achar o Node de Hair no Eevee, tá? O Node de Hair, você só vai achar ele no Cycles, tá? Então, o Node de Hair, ele é um node de material, tá? Mas ele é direcionado para você usar o... Eu estou usando ele na pele, né? Eu vou usar ele no pelo. Mas tudo bem. Mas ele é direcionado para você usar o render de path, tá? Então ele é pensando no render de path. Vamos colocar aqui o principal hair. E vamos no render desse aqui. No de pele. Vamos só tirar isso aqui e criar um principal normal. Beleza. Pele. Pelo. Porque ele vai ter umas configurações de brilho muito interessantes, né? O jeito que ele vai brilhar é muito massa. Então você consegue direcionar e deixar o brilho bem rajado, né? Então, de novo, ele funciona especificamente com Cycles, mas se for o caso de dar bake, é no Cycles mesmo que a gente trabalha, né? Mas ele dá uns brilhos rajados bem interessantes, assim. Deixa eu colocar um tanto de filho aqui, né? Deixa eu colocar um tanto de... Eu quero... Child. Vamos colocar 100. Deixa eu pôr um radial roughness aqui. Aqui já dá pra ver, tipo assim, que o brilho tá vindo pra essa direção, tá vendo? Que ele tá seguindo nesse eixo. Então,
Só que é o Cycles, né? Tem que ter paciênciazinha com ele, né? Se a gente for pro Eevee, só não vai dar nada, tá vendo? Vai ficar preto. E dá pra ver os brilhos radiais, certo? Então, beleza, pessoas. Esse foi nosso overview do sistema de partícula, né? Se vocês tiverem alguma situação que vocês queiram usar a Match Bronca, e tendo dúvida, traz pra gente aí, que a gente vê o que a gente pode fazer, tá? E serve tanto para você posicionar detalhes no modelo, quanto serve para você criar, tipo, às vezes o seu render final, né? Então, é isso aí, ó.